Voltamos com TV Casa Cor ao vivo, agora estou com o Habitat Projetos Inteligentes, estou com o Rodrigo e com a Márcia. Vocês vão conhecer o restaurante, o Limone, que eles fizeram aqui. Um ambiente, a primeira vez que eu entrei, falei assim, gente, esse lugar é chique, é o máximo. E foram eles que fizeram, vocês não tinham participado de Casa Cor ainda? Casa Cor São Paulo não, é a primeira vez. Qual, fizeram alguma outra? Fez Casa Cor Piracicaba, que era Casa Cor Interior na época, em 2008. 2008, faz tempo, Casa Cor Piracicaba, e desde então vinham a Casa Cor São Paulo e falavam, um dia queria fazer. A gente sempre quis participar da Casa Cor, era um desejo antigo e esse ano deu certo, né? Acabou acontecendo. Vocês são de que cidade? Nós somos do interior de São Paulo, Rio Claro. De Rio Claro, os dois são de Rio Claro. Na verdade, a gente tem uma base em São Paulo, uma base em Rio Claro e onde tem obra, mas a gente ama morar no interior, né? Tem bastante obra aqui em São Paulo, então tá sempre por aqui, né? Rio Claro dá quantos quilômetros aqui de São Uma Paulo? hora e meia, 160 quilômetros. É relativamente perto. Então estrearam na casa, fizeram Casa Cor Piracicaba, agora estão em Casa Cor São Paulo. Sentiram a diferença na participação num evento que tem esse tamanho, esse porte? Ah, sem dúvida, né? Tem muito mais relevância. São Paulo acaba sendo um pivô do que vai acontecer na decoração do Brasil. Tanto que esse convite para participar da Casa Cor São Paulo a gente apreciou demais e queria fazer uma coisa diferente. Principalmente um ambiente operado, né? Que as pessoas ficam aproveitando um pouco do ambiente e a gente pensou um pouquinho diferente pelo fato dele estar operado, né? Ser um ambiente funcional. Mas vocês costumam fazer obras comerciais? Sim, comercial, residencial, indústria, corporativo. Então já era uma coisa, a expertise vocês já tinham. Faltava vir para a Casa Cor para mostrar. Então vamos mostrar, começamos pelo lado externo do projeto de vocês. Essa é uma casa, não sei se vocês vão se lembrar, quem assiste TV Casa Cor todos os anos talvez se lembre. Foi uma casa que no ano passado foi ocupada pelo Léo Shetman. Era a Casa dos Arcos do Léo. E tinha, a abertura era para o lado de lá. Esse ano vocês vieram para cá. O que vocês podiam mexer e o que não podia mexer nessa construção? A gente teve que preservar todas as aberturas, né? É uma área também tombada e a gente pôde fechar com drywall, né? Para depois devolver a casa exatamente como ela estava, né? Então a gente manteve muita coisa. Então a gente vê aqui a área externa já com esses, os apliques do Boiserie, os toldos, então a gente já começa a ter uma pista do que vai encontrar lá dentro. Lá dentro é um pouco impactante, depois a gente vai falar um pouco sobre a psicologia do projeto, mas fundamentalmente a gente queria deixar com uma carinha mais europeia, pelo fato de estar numa praça tão gostosa, que as pessoas tivessem um pouco do aconchego de estar na frente de uma praça, e pelo fato do Limone, que é o operador do Bistrô Casa Cor, ter essa linguagem, essa leitura italiana, trazer um pouquinho do Mediterrâneo, trazer um pouquinho da Itália aqui para dentro da Casa Cor. Então, eu adorei, duas coisas que ele falou eu já adorei, a arquitetura, a psicologia do projeto, e que foi uma das coisas que eu adorei. Qual foi a outra? Agora fui olhar que são 16h40 e perdi qual era a segunda coisa que você falou. A leitura italiana, a leitura mediterrânea. Não era isso, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Mas a psicologia do projeto, assim que você falou, teremos um grande impacto lá dentro. Então, vamos dar um spoiler ou já vamos entrando para contar? A gente pode entrar para ver. Então, vamos ver. Qual o melhor caminho? Por lá, Denis? Vamos que seja o lado branco. Então olha, começamos com um spoiler. Vamos passar, temos a Cris Ferraz aqui, olha. Está aqui a Cris Ferraz aproveitando o Limone, nossa querida, que é a nossa diretora de relacionamento aqui de Casa Cor São Paulo. Então, o impacto acontece quando a gente entra e aí estamos no lado branco, mas o Denis já vai mostrar que tem um lado branco e o lado preto. Qual foi a intenção e como era a psicologia do projeto? Fundamentalmente, imaginamos respeitar um pouco do que foi o Jockey Club de São Paulo na época áurea. Em uma época em que o Deco era muito presente e que o Art Deco conseguia trazer grandes mármores italianos, que o Art Deco tinha muita geometria. Isso a gente consegue perceber pelo entorno do Jockey. E seria interessante, a partir do momento que tem um renascimento, a gente conseguir implantar algum tipo de dualidade.
a passagem, o positivo e o negativo, o branco e o preto, o passado e o presente. Então foi uma forma poética de conseguir fazer essa inserção no projeto. E as grandes passagens, elas são bruscas. Então esse corte seco de luz, que depois vocês vão conseguir enxergar, visualizar, é justamente essa transição brusca, só que ao mesmo tempo ela é harmônica, porque tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Às vezes o que é ruim para mim é bom para você, o que é belo para mim não é tão belo para você. Então por que a gente não consegue brincar com isso, e às vezes dentro de um espaço de alimentação? Então a gente quis fazer essa experiência, é até interessante a forma com que você olha. Às vezes os visitantes chegam aqui, outro dia tinha um visitante conversando com a Márcia, eu falei assim, nossa, eu adoro preto. É por isso que eu sentei no lado branco, porque eu fico olhando o preto. Então não necessariamente as pessoas se posicionam dentro de um ambiente operado, puxando o que ela mais gosta, e sim agradando visualmente. É o que ela quer observar. Nossa, que yin yang. Vamos entrando por aqui para olhar um pouquinho mais do espaço. É totalmente simétrico em termos de composição de quadros, boiseries, luminárias? Sim, sim, totalmente simétrico. Tem alguma diferença de esquadro, mas a base dele é totalmente simétrica. A gente trabalha aqui com um forro com muitos recortes, que não temos visto tanto, cada vez vemos menos, o forro com muitos recortes. É um truque também para acústica de restaurante, né? E principalmente tentar fazer as inserções de geometria que a gente via na década de 40 no Art Deco. Então a gente queria remeter isso do chão, na parede, no teto, que a gente pode até observar pelo lustre, que foi desenhado pela gente também, o formato foi desenhado pela gente, e a gente tem essa geometria Art Deco, que ela é simétrica, e isso a gente queria respeitar. Tem a introdução do dourado também, que essa introdução do dourado também é o toque do limão no prato, até para uma homenagem ao operador. Inclusive todas as fotos que foram feitas esse ano na Itália, pela gente mesmo, todas as fotos são nossas. Vocês fizeram um tour, então, passeio? Exatamente, e daí a gente arrumou um parceiro que conseguiu fazer essa... produtoras, né, de limão siciliano. O que a gente tem? Vocês lembram de cor, Márcia? Lembra de cor cada uma das fotos? Essa é Amalfi. De um lado praticamente estão todas as fotos de Amalfi, do outro lado Positano. Amalfi Positano, na região próxima a Nápoles. Então, são as fotos que... Apenas uma montanha atravessa e você chega em outro lugar, né? Também está dentro da psicologia da dualidade. Dualidade. Realmente tem uma psicologia profunda aqui desse projeto. Agora construir um projeto pensando dessa forma. E com relação às necessidades do pessoal do Limone, eles passaram para vocês alguma coisa? Desde o início, a primeira reunião foi junto com eles para entender, né, a logística do atendimento, o que eles precisariam. Nós construímos uma cozinha, que é onde é preparado todos os pratos, e o visitante não vai até lá, né? Mas também tivemos o cuidado de ver todas as necessidades para que funcionasse de forma plena, né? Como que eles fizeram o cálculo de quantos lugares eles precisavam? Isso também a gente sugeriu essa distribuição, até porque tem um fluxo do visitante enquanto os outros visitantes estão sentados e almoçando, jantando. Então tem que ter uma área de circulação maior. Então junto com eles a gente foi, né, decidindo a distribuição pelo salão e a quantidade de lugares. De mesas e de espaços para sentar. Eu estou sempre aqui do lado branco, acho que eu vou me aventurar no lado negro da força, que está do lado de cá. Vocês simularam janelas, porque aqui a gente não tem janelas, né? Ou tem? Eu não sei. Elas não estão exatamente aí, né? Tem alguns vitrôs nessa área, mas não é exatamente nesse local. E a gente não poderia abrir exatamente onde a gente queria, né? Sim. Então, aí vocês deixaram essa simulação com as persianas. A gente tem uma maneira também diferente de colocar as fotos. Não sei se se as pessoas repararam ali os perfis que apoiam essas fotos são iluminados, inclusive. Desenho de vocês também. Desenho nosso. Ela também tem esse item de transição. Ela sempre passa 10 centímetros para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro. A inserção, a construção. E vê de forma diferente. Talvez se fosse uma arte plástica,
uma gravura, um óleo, a gente não teria, não trataria dessa forma. Mas como fotografia, já imaginamos o que está atrás, né? Então a gente pode ter essa ousadia de sobrepor algo sobre a imagem. Então, os visitantes adoram e perguntam como aconteceu. Porque é um modo diferente de colocar e de trazer relevância para essas fotos, né? E nessas fotos também tem o toque do dourado. Então sempre elas foram tratadas por um artista plástico amigo nosso, parceiro nosso. Quem é? Pode falar. O Lucas Carvalho. E todas passaram para preto e branco e todas receberam uma inserção do toque do dourado, que é o que elas estão vendo aqui dentro do ambiente, o que elas veem na foto. A gente tentou, pelo menos, construir toda essa ideia. E a gente quis, nos pequenos detalhes, porque o visitante fica por algum tempo aqui quando está almoçando, jantando. Então, pequenos detalhes também poderiam ser observados. Se fosse um outro ambiente que não estaria passaria e não veria. Então, a gente pôde cuidar de todos os detalhezinhos, né? Eu tenho falado que essa é a Casa Cor dos detalhes, porque a gente tem cada ambiente que você vai, você fala, nossa, não reparei nisso. Você vai de novo, nossa, não reparei naquilo. Vocês dois já conseguiram percorrer todos os ambientes da casa? Ainda não. Para visitante, eu recomendo pelo menos uns 4 dias. Um dia para dar uma passada, um dia para conhecer realmente a história do que cada um queria fazer, um dia para realmente reparar os detalhes e outro dia que você vai reparar que não reparou todos os detalhes e vai redescobrir, né? Já estamos na metade da amostra, é bom acelerar, né, a agenda, não é? Porque... Sem dúvida, sem dúvida. Aqui tem uma pergunta da Vanessa Martins sobre essa questão de observar, de passar pela experiência, né? Ela fez a leitura do espaço de vocês, está assistindo agora pelo YouTube, e fez a leitura, assim, um projeto com um conjunto de sensações. Ele foi pensado para proporcionar essa experiência e que outras experiências, pensando que, além de observar a arquitetura de vocês, eles vão apreciar também as bebidas e os pratos que vão pedir aqui. Então, como é que vocês foram conduzindo as sensações e as experiências desse visitante? Nesse ambiente, a gente consegue mexer com os 5 sentidos, né? O visual, o tato, as texturas, e podendo sentir no paladar, né? O cheiro do ambiente, o cheirinho da comida. Então, era para ter essa experiência, né, total. Fica muito mais emocional quando toca os 5 sentidos, né? E talvez, voltando à psicologia do projeto, talvez a gente toque no 6º, né? Então... A intuição, ou sei lá, um universo quântico paralelo. Sem dúvida. É intuitivo chegar num restaurante e de repente você sentir o cheirinho do limão. Aliás, aqui tem um drink fantástico. Todo mundo que vier visitar, eu recomendo. Qual é? Que é o Limoncello Caravella Spritz. É fantástico. Ele foi desenvolvido especialmente para a Casa Cor 2019. Não sei se a produtora ouviu, que daí a gente já vai depois pedir esse mesmo. É ótimo, isso aí deve despertar muitos sentidos, então. É o sentido que faltava. Assim. Vamos despertá-lo. Olha, tem um elogio da Luana Caixeiro aqui, também pelo YouTube. Lustres e quadros são maravilhosos. Quando vocês estiveram na Itália, vocês já sabiam que iam fazer o Limone aqui? Já. Na verdade, todo ano a gente visita o Salão do Móvel de Milão. E a gente geralmente faz um passeio ou visita alguma indústria, vai até a produção de algum parceiro. Esse ano pensamos, queríamos ter um pouco de carinho diferenciado. Vamos descer, ter a nossa visão sobre o universo Limone, do universo Bistro Casa Cor, sobre as nossas lentes. E daí, inclusive de texturas. Então a gente tem impressão em metacrilato, tem uma impressão em canvas, que é tela. E tem momentos, tem dias que vão estar com brilho, tem dias que vão estar nublado. Isso também faz parte do contexto. Então, logo, ter um pouco da nossa visão aqui dentro era importante. Faz toda a diferença. Quer dizer, a gente percebe o cuidado quando o profissional vive melhor a experiência. Aqui, a necessidade que eles tinham também era de ter um balcão para receber ali um bar, uma espéria. Eles pediram isso, vocês... Eles têm muitos drinks, servem uma variedade grande de drinks, bebidas, então precisava de um balcão, um bar, apoio grande. Também foi pela necessidade do operador. E brincar com as cores, né? Essa brincadeira com as cores, ela passa pela marcenaria
ela passa pelo mobiliário, ela passa pela marmoraria. Então a gente conseguia brincar com texturas de vários materiais, até porque os visitantes vêm aqui na Casa Cor para também ver esse tipo de teste, né? O que eu posso fazer, com que material eu posso ser feliz. Então a gente tem couro nas persianas, a gente tem um papel de parede no teto e nas paredes, a gente tem um porcelanato no teto e na parede, a gente tem cores no teto e na parede, dentro dessa harmonia toda, respeitando a base de cada cor da dualidade. A gente pode observar como esses materiais foram utilizados, sentir, pode vir aqui, um dia eu almoço desse lado, outro dia eu almoço daquele, e vejo onde eu me sinto melhor. Sem dúvida. Bom, vocês, na sua experiência em Casa Cor Piracicaba, tinham feito ambiente comercial também, funcional, não? Não, era um dormitório, não era operado. Não era operado, então lá era um dormitório. Então, foi um desafio maior, né, aqui para Casa Cor São Paulo. Sim, porque aí quando a gente tem um espaço como esse, a gente também nunca sabe, quem usa o espaço. Milimetricamente posicionado para acessibilidade. Então, o ideal é que ele volte, porque a gente tem as medidas ideais para ser confortável para todo mundo poder visitar, inclusive quem tiver alguma necessidade especial. Se tiver um cadeirante, por exemplo, para passar por aqui, não se sente desconfortável, porque tem a área, acho que só é 1 metro, é 90 centímetros ou 1,10 m para entre, não lembro agora, mas tem... A gente tem o mínimo, mas a gente geralmente passa um pouco do mínimo, que é uma questão de bom gosto para com o visitante. Exatamente, de carinho para com o visitante. Muito bem, bom, eles não conheciam para vocês provavelmente, TV Casa Cor está na nossa 5ª temporada, então quando teve Casa Cor Piracicaba a gente não acompanhou. Acho que é legal vocês passarem o Instagram, porque daí as pessoas podem seguir um pouquinho do seu... Peraí, ele já está preparando? Quem vai falar comigo depois na sequência? Ao Lalo. Onde é que a gente vai ficar? Porque daí a gente já fica em algum lugar... Lá fora? Tá bom. Então, mas passa o Instagram e a gente já vai indo lá para fora, continua o nosso papo e daí, quando tiver tudo ok, você me avisa. O Instagram para que as pessoas te sigam. É o @Habitat Projetos Inteligentes, tudo junto. Então, @Habitat Projetos Inteligentes para seguir o escritório do Rodrigo e da Márcia, que a gente conheceu hoje aqui no TV Casa Cor, mas que já tinham feito Casa Cor Piracicaba. Vamos caminhando então para fora? Vamos junto com a gente caminhando um pouquinho para fora. Vocês ainda não tiveram tempo de circular por todos os espaços. A gente sai por aqui, o Denis sai por lá. Vocês ainda não tiveram tempo de circular por todos os espaços, mas, em geral, quando vinham a Casa Cor, nessas visitas à Casa Cor São Paulo, tinha algum profissional que era um profissional que vocês admiravam, que hoje vocês participam da mostra com eles? Quem é que vocês costumavam admirar? Quem era que inspirava vocês? Tem vários, né? Tem vários. O Olegário, por exemplo, era um grande amigo, que fizemos curso junto, já nos encontramos em viagem juntos, e hoje ele é nosso vizinho. Ele já tem uma vasta experiência em Casa Cor e agora a gente fica muito feliz de estar ao lado dele. A Joia, que é uma fofa também, está do outro lado. Em geral, o elenco Casa Cor está muito simbiótico, assim, todo mundo se ajudou, é muito interessante isso. Você curtiu a experiência? Sentiu o fluxo de visitantes? Porque são 2.000 pessoas por dia. Isso te assusta, te dá frio na barriga ou te deixa feliz e empolgado? Muito feliz, empolgado, o fluxo é enorme, né? Tem dias que a Casa Cor está lotada, né? E ver a reação das pessoas a hora que entram no restaurante é incrível, está sendo uma experiência muito, muito boa. Todo dia vocês estão comendo no limão? A gente gostaria de comer, é que a gente não está sempre aqui, mas todo dia a gente gostaria. Mudou o cardápio. Para não ficar monótono, principalmente para quem revisita a Casa Cor, hoje, se não me engano, é estreia de um cardápio novo. Então tinha alguns pratos que todo mundo já conhecia e essa semana teve uma renovação, que a gente não provou nenhum, inclusive provavelmente de hoje não passa. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho com os operadores aqui, vai descobrir um pouquinho mais sobre o cardápio, eles vão contar também. Você fica escondidinha vendo as pessoas fazendo seus comentários sobre o espaço? A gente procura estar por perto, responder as dúvidas, né? E na medida do possível, quando querem conversar, né, a gente aborda. Então a gente está à disposição. Fica ali escondido e fala, não quero que ninguém saiba que eu sou. Nosso ambiente é um pouco impactante.
primeiro que as pessoas às vezes não querem incomodar quem está comendo. A gente criou até um fluxo de 1,40 m para as pessoas poderem entrar uma porta, conseguir visualizar todo o espaço e sair em outra. Mas ainda assim tem gente que para na porta e tira foto de longe. E eu adoro falar, entre, fica à vontade. As pessoas já se soltam e conseguem ir até o balcão. Isso é bacana, né? E daí começa muita pergunta, o porquê de cada coisa. É uma delícia, é um prazer. Quando eu estou com a Maqui, a gente ainda se redivide. Para conseguir responder. Exatamente. Agora, o que é que tem chamado mais atenção no projeto, vocês acham? É a dualidade do branco e do preto, sem dúvida. É isso que é o... Elas perguntam, mas por quê? Algumas pessoas perguntam, outras só querem realmente viver aquela experiência, para no meio, bem onde é a divisão do branco e do preto, né? Para poder ter a sensação, né? Muito bacana. Bom, acho que parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Foi muito, eu acho que realmente é muito impactante, porque quando as pessoas entram, primeiro que tem tem o conforto do clássico, que é tudo muito simétrico, mas tem a nobreza dos materiais que foram utilizados, então tudo isso chama bastante atenção. E, de fato, se olha um lado branco ou um lado preto, você fala, nossa, o que será que eles quiseram passar? Então tenho certeza que as pessoas têm passado por aqui, olhado. Espero que estejam assistindo hoje e daí desvendaram o mistério. Vocês já passaram o Instagram, as pessoas vão seguir, podem mandar perguntas para vocês. Na tela, mande pergunta para eles. Na tela tem um número de WhatsApp, não é o número de WhatsApp da Habitat Projetos Inteligentes, é o número da TV Casa Cor. Se você tiver dúvida, pode escrever para lá também. Se souber responder, responde, senão passo para eles. Lá tem 2 grupos que discutem decoração, arquitetura, design e paisagismo 24 horas por dia. Então, se você quiser fazer parte dos grupos, também pode me escrever. Eu adiciono e pode continuar comentando pelo YouTube ou pelo Instagram, que a gente vai respondendo quando sabe. Quando não sabe, passa para vocês. Então, se tiver mais perguntas, vocês que vão ajudar na resposta. Muito obrigada, viu? Obrigada, Marcinha. É um prazer. Obrigada. A gente vai se encontrar mais vezes por aqui na casa, isso é certeza.